Imagine você numa viagem de barco pelas ilhas da Indonésia. Você está em um paraíso tropical cercado por animais selvagens incríveis, como rinocerontes, elefantes, tigres e pica-paus. Mas, de repente, você atravessa uma linha invisível e tudo fica diferente. Você chega a uma outra ilha que parece um outro planeta. Ela é mais seca, mais árida e os animais são estranhos e exóticos. Você vê marsupiais, dragões de Komodo e cacatuas. Você se pergunta por que tudo é tão diferente. Será que eu entrei em um outro continente? Como é possível existir uma diferença tão notável de biodiversidade entre ilhas tão próximas? Vem comigo porque eu vou te mostrar que tudo isso é real e também vou te explicar como isso é possível. Olá, este é o Incrível ou Impossível? A Indonésia é um país fascinante, com uma população de mais de 280 milhões de habitantes. Tem mais gente vivendo lá do que no Brasil. Lá, as pessoas falam 700 línguas diferentes e pertencem a mais de 1.300 grupos étnicos distintos. Mas além da diversidade cultural da Indonésia, a fauna e a flora também são igualmente impressionantes, com milhares de espécies únicas e exóticas. Mas o que torna a Indonésia ainda mais surpreendente é que essas espécies não estão distribuídas de forma homogênea pelas suas ilhas. Na verdade, elas estão separadas por uma fronteira muito nítida, onde os animais de um lado são totalmente diferentes dos animais do outro lado. O ponto onde duas regiões de biodiversidade altamente distintas se encontram é conhecido como limite biogeográfico. No arquipélago indonésio, a linha que determina esse limite, conhecida como linha Wallace, é talvez a mais nítida e icônica de todas. A linha Wallace foi delineada pela primeira vez em 1859 por um sujeito chamado, acredite se quiser, Wallace. Para ser mais preciso, estamos falando de Alfred Russel Wallace, um naturalista britânico que também é conhecido como o co-descobridor da teoria da seleção natural, juntamente com Charles Darwin. Wallace passou 8 anos percorrendo as ilhas da Indonésia, coletando e estudando milhares de animais e plantas. Foi nesta viagem que ele teve uma das ideias mais importantes da história da ciência, a teoria da seleção natural. A seleção natural é o mecanismo pelo qual as espécies evoluem e se adaptam ao seu ambiente. Wallace chegou a essa ideia em um sonho febril enquanto estava doente de malária em uma das ilhas do arquipélago. Ele escreveu um artigo sobre a sua teoria e enviou para Charles Darwin, outro naturalista britânico que estava trabalhando na mesma ideia. Darwin ficou impressionado com o trabalho de Wallace e reconheceu que ele tinha chegado à mesma conclusão que ele. Os dois decidiram publicar seus artigos juntos, dando origem à teoria da evolução por seleção natural. Embora tenha sido ofuscado por Darwin nesta área, a segunda melhor ideia que Wallace teve durante essa viagem foi a percepção da existência da linha Wallace. Ou seja, ele teve duas boas ideias em uma única expedição. O que eu também considero uma boa ideia é você deixar o seu like nesse vídeo. Se você gosta de vídeos sobre ciência, natureza, história e curiosidades, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Estamos sempre produzindo vídeos com assuntos interessantes e relevantes para você. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Wallace percebeu que, ao se deslocar de uma ilha para outra, a vida animal mudava drasticamente. Por exemplo, entre as ilhas de Bali e Lombok, que são separadas por um canal de apenas 30 km de largura, ele viu uma diferença enorme nas espécies de aves e mamíferos. O mesmo acontecia entre as ilhas de Bornéu e Sulawesi, que são separadas por um estreito de 120 km. Wallace ficou intrigado com esse fenômeno e começou a traçar uma linha imaginária no mapa que passava pelos dois estreitos. Essa linha ficou conhecida como linha Wallace, e ela marca a fronteira entre esses dois mundos diferentes. As aves foram as primeiras a capturar sua atenção. Certas espécies, abundantes em Java e Bali, simplesmente não existiam em Lombok. Essa mudança abrupta também se estendia aos mamíferos e até mesmo a muitos insetos. Do lado ocidental da linha Wallace, as ilhas têm uma fauna típica da Ásia. Lá podemos encontrar elefantes, tigres, rinocerontes, orangotangos e muitos outros animais que são familiares para nós. Já do lado oriental, as ilhas têm uma fauna típica da Austrália. Lá podemos encontrar dragões de Komodo, cacatuas brancas, babiruças e outros animais que são estranhos e exóticos para nós. Mas como isso é possível?
Wallace sabia que não era apenas uma questão de distância, de clima ou de vegetação, pois as ilhas eram muito parecidas nesses aspectos. Foi então que Wallace percebeu que a linha Wallace não era apenas uma fronteira biológica, mas também uma fronteira geológica. Ele reconheceu que o passado geológico molda o presente biológico. A distribuição das espécies vivas hoje reflete, em parte, eventos geológicos do passado. Esses conceitos eram relativamente novos na época de Wallace e também frequentemente negligenciados. Mas adotando essa perspectiva geológica, ele concluiu que, no passado, as ilhas ocidentais eram todas conectadas umas às outras e ao continente asiático, da mesma forma que as ilhas orientais eram ligadas ao continente australiano. Wallace intuiu que águas mais profundas, com correntes fortes entre as duas regiões, provavelmente impediram muitas espécies de cruzarem de um lado para o outro da linha. Até mesmo muitas espécies de aves e insetos voadores foram incapazes de atravessar esse trecho de oceano aberto. Wallace juntou muitas peças do quebra-cabeça, mas tanto ele quanto outros cientistas da época estavam longe de descobrir uma peça que completaria todo o quadro: a teoria da tectônica de placas. A superfície do nosso planeta é dinâmica e composta por grandes placas que se movem e colidem ao longo de vastos períodos geológicos. Esse conceito foi amplamente aceito apenas no final dos anos 1960, depois da morte de Wallace. A tectônica de placas é responsável por moldar o planeta de várias maneiras, incluindo a formação e deformação de continentes, o surgimento de ilhas e a construção de cordilheiras. Estudos revelaram que o arquipélago malaio é uma das regiões tectônicas mais complexas do mundo, onde várias placas disputam espaço. Essa complexidade não só resulta em vulcões e atividade sísmica frequente, mas também nos contrastes peculiares de sua vida animal. Na década de 1980, os cientistas confirmaram que a linha Wallace é, essencialmente, resultado da tectônica de placas. Wallace estava correto ao identificar que, no passado distante, duas massas continentais existiam em ambos os lados dessa linha. Embora Wallace não soubesse, esses continentes costumavam estar muito mais distantes do que estão agora. O continente Saru, do lado oriental da linha, abrangia as regiões hoje conhecidas como a Austrália, Tasmânia, Nova Guiné e as Ilhas Aru. Apenas cerca de 20 a 25 milhões de anos atrás, o continente Saru se aproximou lentamente da plataforma continental asiática chamada de Sunda, trazendo consigo uma comunidade distinta de aves, répteis e marsupiais. Embora as espécies dos dois lados sejam vizinhas agora, elas evoluíram separadamente durante milhares de anos, se juntando apenas recentemente em termos evolutivos. Quando o nível do mar baixou, durante as eras glaciais mais recentes, há cerca de 18 mil anos atrás, os continentes de Sunda e Saru emergiram parcialmente, formando grandes massas terrestres. Foi através dessas faixas de terras que emergiram que as espécies da Ásia e da Austrália colonizaram as ilhas da Indonésia. As espécies da Ásia chegaram às ilhas do lado ocidental da linha Wallace, que estavam conectadas ao continente de Sunda. As espécies da Austrália chegaram às ilhas do lado oriental da linha Wallace, que estavam conectadas ao continente de Saru. Mas entre eles ainda havia uma cadeia de ilhas vulcânicas, em águas mais profundas, que nunca se conectaram completamente aos continentes. Essas ilhas formam a região de Wallacea, que inclui Lombok, Sulawesi, Timor e outras ilhas. A região de Wallacea era como uma tela ecológica em branco, aguardando ser preenchida por qualquer criatura capaz de chegar até lá. E, predominantemente, as espécies que conseguiram essa façanha eram provenientes do lado australiano, uma vez que a linha Wallace atuava como uma barreira, impedindo que as espécies asiáticas chegassem até essa região. Com o passar do tempo, o clima foi ficando mais quente e o gelo foi derretendo. O nível do mar subiu, inundando as áreas mais baixas da região de Sunda e de Saru, formando as ilhas que conhecemos hoje. Os animais que viviam nessas regiões mais altas e que se tornaram ilhas ficaram isolados dos seus parentes nos continentes e começaram a se adaptar a essas novas condições. Dessa forma, surgiram novas espécies que eram diferentes das espécies originais. Por exemplo, os elefantes que viviam na região de Sunda deram origem aos elefantes pigmeus de Bornéu, que são menores e têm orelhas mais arredondadas. E os lagartos que viviam em Saru deram origem aos dragões de Komodo, que são maiores e têm uma poderosa mordida venenosa. Nem todas as ilhas foram colonizadas pelos mesmos animais, por isso algumas ilhas têm uma fauna mais diversa do que outras.
Essa distribuição desigual dos animais nas ilhas é o que torna a Lynn Wallace tão nítida e impressionante. Ela mostra como a geografia e a história influenciam na biodiversidade e evolução. Mas a Lynn Wallace não é perfeita. Ela não explica todas as diferenças entre as ilhas. Por exemplo, ela não explica por que algumas ilhas têm espécies endêmicas, ou seja, espécies que só existem naquela ilha e em nenhum outro lugar. Como, por exemplo, o orangotango de Sumatra, que são encontrados apenas na ilha de Sumatra. Essas espécies endêmicas são resultado de outros fatores, como a deriva genética, a seleção sexual, a especiação simpátrica ou a especiação alopátrica. Esses são conceitos um pouco mais complexos que envolvem variações genéticas, isolamento reprodutivo e adaptações locais. Se você quiser saber mais sobre eles, deixe um comentário abaixo que eu posso fazer um vídeo explicando melhor esse assunto. Portanto, a Lynn Wallace não é uma barreira absoluta e imutável. Ela é uma linha imaginária que representa uma tendência geral, mas que pode ter exceções e variações. Ela é real e não real ao mesmo tempo. Mas isso não tira o seu valor e o seu significado. A Lynn Wallace é um dos maiores exemplos de como a natureza é surpreendente e diversa. Ela é um legado de Alfred Russel Wallace, um dos maiores cientistas da história. Embora Darwin receba praticamente todo o crédito como o cara que descobriu como as espécies vieram a ser, Wallace ainda é reconhecido como um pioneiro em descobrir como as espécies vieram a estar onde estão. E aí, o que você achou da Lynn Wallace? Você já conhecia essa história? Você gostaria de visitar essas ilhas e ver esses animais de perto? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.